Valentim, boa tarde, meu querido. Já temos que criar um suspense ainda ou já podemos anunciar? E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. O Gui Xavier e eu apuramos agora, tá fechado o Gerson no Cruzeiro, vai ser uma operação de 30 milhões de euros. Então, 27 milhões de euros iniciais de entrada e 3 milhões de euros vinculados a uma meta. Serão 60 milhões de reais à vista, o resto vai ser parcelado ainda com esses 3 milhões de euros como bônus. Então, tá fechado o Gerson no Cruzeiro. Boa. Olha só, hein? Confirmação. 27 então... mais 3, que é o que eu estava dizendo. Eram 25 mais 2 que podia chegar a 30. Então chegou. Chegou a 30. Mas com um bônus, né? 27 mais 3. Chegou a 27 fixos, né? E mais os três de bônus. Vamos tocar sirene? Vamos tocar sirene? E aí o Valentim fala de novo. Vamos tocar sirene e Valentim dá informação de novo. A gente estava com saudades da sirene nesse programa, pois ela surgiu em 2026. Bota a sirene no ar aí pra gente. Estamos ouvindo? Cadê a sirene? Não ouvi a Acho sirene. que o pessoal de casa ouviu, a gente não. Aí, ó, agora sim. Eu quero ela alta, sim, minha gente. Porque quando tem notícia grande, é assim que a gente informa para vocês. Valentim, então, traz a informação mais uma vez pra gente. Cruzeiro acerta com o Gerson do Zenit da Rússia. Então, Gerson volta ao futebol brasileiro. Isso, apuração com o Gui Xavier, 27 mais 3 de euros. Então, 60 milhões de reais à vista. Os outros 3 milhões de euros vão ser pagos de acordo com uma meta. Vale lembrar, o Gerson vinha, entre aspas, forçando a saída do Zenit há muito tempo. Ele foi oferecido para várias equipes do futebol brasileiro, como o Palmeiras, o próprio Flamengo e o Cruzeiro. O Cruzeiro gostou muito da ideia e investiu bastante na contratação. O que a gente escutava no começo é que era uma negociação muito difícil, que podia virar, no fim, a novela da janela. Mas fato é, houve muitos intermediários, o empresário André Cury intermediou o negócio, bastante gente do Carlos Leite também participou da negociação, assim como o Marcão, pai do Gerson. Isso feito, eles entraram num acordo verbal com os russos nas últimas horas. Existia um pé bem atrás com relação a esse acordo verbal, mas agora já começaram a oficializar, já começaram a formalizar o aceite da oferta. Já havia, naturalmente, né, metas contratuais e moldes contratuais acertados entre Cruzeiro e Gerson, mas agora os russos deram. O Gerson sai do Zenit e volta para o Brasil depois de alguns meses, né, um pouco mais parados na Rússia. Ele não se adaptou, não curtiu muito a mudança depois da saída do Flamengo. Volta agora para o Brasil, mais caro do que saiu, fato é. E é a maior compra da história do futebol brasileiro, Gerson. Mesmo que você pense que o Flamengo botou 31 milhões no Samuel Lino, porque tem as despesas de imposto e tudo mais, o maior negócio da história do futebol brasileiro, a maior compra no ranking é o Vitor Roque, Clube 25 milhões de euros, clube para clube, 25 milhões de euros. São 30 milhões de euros, somando 27 mais 3 de bônus. A maior compra da história do futebol brasileiro é a compra do Gerson pelo Cruzeiro. Que loucura, né? Se a gente estava falando aqui desses valores altos chegando a 27, Danilo, passou ainda, né? Aquela conta que eu fiz para ser atualizada. Já está desatualizada a sua conta. Já chegou a 30. E aí a gente está falando, analisando aqui, né, as receitas do Cruzeiro e tal. Bom, o Pedrinho tem esse dinheiro para colocar no jogo. A situação particular, o Pedrinho comanda. Eu já entrei aqui agora há pouco nas redes sociais para ver, já tinha alguns cruzeirenses me xingando. Você é do eixo, você não entende que... Cara, não é questão de eixo, não é questão de nada. É questão de ser muito... Assim, é bem básico em relação a uma empresa, o investimento da empresa em relação à sua receita recorrente. O objetivo do Pedrinho no Cruzeiro não é ter lucro. Ok, tudo bem, é direito dele. Aliás, surgiu até uma pergunta aqui no chat. Danilo, de onde você tirou que o Cruzeiro não quer ter lucro? Mas é bem claro, você coloca 27 milhões de euros num jogador... Não, o primeiro objetivo não é o lucro. E outra, não é nem que os clubes... Assim, o Palmeiras e o Flamengo, que eu uso como exemplo de clubes associativos, não é que eles querem ter o primeiro objetivo lucro, mas eles têm que ter uma responsabilidade de acordo com a receita recorrente. O Cruzeiro não. Essa é a diferença. Porque o dono está disposto a assumir eventuais prejuízos com patrimônio próprio, o que Flamengo e Palmeiras não podem fazer. Outros clubes associativos também não, pelo modelo que a gente tem hoje. Isso é um problema? Não. Para o cruzeirense não é, para o Pedrinho não é. É só uma questão particular. E por que eu destaco isso? Porque este movimento, ele gera uma impressão em outras torcidas que, se o Cruzeiro faz, eu também posso fazer. Não, é um modelo muito particular. Vai dar certo? Não sei. Mas é um direito do Pedrinho, é um direito do cruzeirense estar feliz. Ótimo, eu só quero diferenciar o Cruzeiro dos demais por essa questão.
Vai dar certo? Não sei. Para o futebol brasileiro é excelente a volta do Gerson. Pro Gerson, espero que ele olhe para o espelho e fale, pô, que decisão que eu fui ter, porque ele estava no Flamengo, convocado pelo Ancelotti, na primeira lista do Ancelotti, com chance de jogar uma Copa do Mundo, ele jogou no lixo. Não acho que ele vai ter tempo suficiente para voltar e falar para o Ancelotti, olha, eu mereci quero estar na lista de novo. Você acha que não? Eu acho que não dá mais tempo para ele voltar a ser convocado em março com um meio de campo estabelecido aí pelo Ancelotti. Não sei, acho que não dá tempo. Pode ser que em 2 meses, ainda mais com o Campeonato Brasileiro começando em 28 de janeiro, pode ser que ele consiga brilhar, mas vai ter que correr bastante atrás do prejuízo. Dá tempo, Mussete, ele volta com esse objetivo e é objetivo cumprido, né? De retorno do futebol brasileiro, o pai, Marcão, ele também, isso eles conseguiram. Será que dá tempo de fazer um sprint final aí nesses 6 meses rumo à Copa? Dá tempo, Lu, mas eu acho muito improvável. A vantagem do Gerson é que o Campeonato Brasileiro começa cedo, então já teremos grandes jogos no início do calendário, mas o meio-campo da seleção brasileira é muito concorrido. Então acho que o Gerson vai pagar o preço dessa decisão errada, sim. PVC, dá? Eu acho que ele confia que ele vai apostar, ele confia que ele vai trabalhar com o Tite, e a frase que vem do Cruzeiro é que o Gerson entende, o Gerson não se manifestou sobre isso ainda, mas o Gerson entende que uma das suas melhores fases como jogador profissional foi no comando do Tite. Ele jogava basicamente em 2 funções com o Tite. Ele jogava de segundo volante e ele jogava aberto na direita, que não era um ponta direita. Ele vinha da direita para dentro, para dar largura para o campo, para o lateral passar, e ele vinha como meia. E o Tite conseguiu extrair muita qualidade do Gerson. É essa a aposta do Gerson, que ele, com 6 meses, 5 meses, com o Tite, ele vai jogar num nível tão estratosférico que vai para a Copa do Mundo. E essa contratação, a chegada do Gerson, muda o patamar do Cruzeiro, Danilo? A gente falou tanto sobre espanholização nessa temporada, germanização, com o Flamengo despontando aí, conquistando os principais títulos. O Cruzeiro se coloca de vez nessa briga? Muda com certeza. Assim, eu ainda acho que o Cruzeiro vai ter lacunas, né? Se a gente olhar, por exemplo, se o Caio Jorge tiver suspenso, lesionado, a gente não sabe quem vai ser o substituto dele, ainda mais que o Gabigol já foi embora. Então a gente tem algumas lacunas ainda. Ainda acho o elenco de Flamengo e Palmeiras os elencos superiores ao elenco do Cruzeiro, mas de 1 a 11, com você colocando o Gerson no meio de campo, muda muito o patamar. Se você quiser competir a longo prazo num calendário de 70 jogos, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, acho que o Cruzeiro ainda precisa de peças. Mas, realmente, do 1 ao 11, muda muito o patamar. Qual é o patamar do Cruzeiro a partir de agora, PVC? Isso muda muito. Já foi 3º colocado, né, no último Brasileirão. Eu acho que o Cruzeiro se coloca num nível de brigar com o Flamengo pelos principais títulos. E o Palmeiras vai ter que remar para estar no mesmo patamar de Cruzeiro e de Flamengo. E a gente vai entender quem mais vai brigar. O Cruzeiro precisa de uma coisa. E aí é que está o ponto. Eu não acho que o Cruzeiro não o Cruzeiro não quer lucro. O Cruzeiro quer lucro. O Cruzeiro está fazendo um aporte nesse momento para tentar se recolocar na primeira prateleira do futebol brasileiro. O Cruzeiro viveu a maior crise administrativa da história de qualquer clube do Brasil. Qualquer clube grande do Brasil. Vamos dizer lá, o América, nos anos 80, viveu uma crise parecida. Clubes que desapareceram, viveram crises parecidas. Mas entre os que a gente chama de os grandes clubes do Brasil desde os anos 80, os 12 grandes, mais Bahia, Atlético Paranaense, ninguém viveu uma crise tão gigantesca quanto o Cruzeiro. O Cruzeiro esteve perto de desaparecer. E desde então, o Cruzeiro não ganhou nenhum título. O Cruzeiro nunca mais foi campeão. O Cruzeiro está trabalhando para voltar a ser campeão. E aí ele vai ter que baixar um pouco a prateleira depois. Então, vai ter que baixar a prateleira no sentido de fazer o aporte, demonstrar que o aporte existe com base nas regras do fair play financeiro, pagar tudo que tem que pagar, voltar a ser campeão e se colocar numa realidade que é do futebol brasileiro. Mas o que é que o Cruzeiro está fazendo? O Cruzeiro quer voltar a ser Cruzeiro.
E o torcedor cruzeirense está comemorando muito, né? E com muita razão, porque viveu momentos tão difíceis, a torcida estava tão machucada. Agora vem um resgate de uma autoestima numa velocidade até muito maior do que era esperado. Então, a torcida do Cruzeiro muito feliz nesse momento.